Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Que alegria estar aqui nessa pós-graduação de Propriedade Intelectual e Inovação. Nossa, eu queria muito essa pós, estou muito feliz. Estou muito feliz também de saber que você está aí do outro lado, que você teve interesse nessa temática, que vocês vão ver. Esse tema, gente, é muito interessante, é muito moderno, inovador. Para a era que a gente vive hoje, é muito importante. Eu quero muito que vocês percebam isso nesse curso, né, ao longo desse curso. Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece e também para quem me conhece, né? O meu nome é Isadora, Isadora Morafé Araújo Cavalcante Coelho, nome bem grande, nome de princesa, como eu sempre digo. E eu vou estar coordenando aqui essa pós-graduação, vocês vão me encontrar em alguns módulos também. Eu sou mestra em propriedade intelectual e inovação pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Fiz lá no Profinite, que está vinculado à cidade de Juazeiro da Bahia, que fica ali, ó, limítrofe com a minha cidade natal. Para quem não sabe, eu sou de Petrolina, Pernambuco. Fiz essa pós-graduação porque eu percebi, eu vi essa pós-graduação, né? Eu fiz o meu mestrado nessa área porque eu percebi que o mundo estava em constante desenvolvimento e tinham muitas coisas que não estavam sendo protegidas efetivamente porque não tinham profissionais na área, né, para ajudar, auxiliar as pessoas que tinham questões dentro dessa seara, né, de marca, de patente, de indicação geográfica, que está dentro aqui da propriedade intelectual, e a gente vai ver junto aí durante todas as nossas aulas, durante todo esse curso. Bom, atualmente eu também faço doutorado em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio Sinos, né, a Unicinos, que fica lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu sou pós-graduada em Direito Civil, em Direito Processual Civil e também em Direito Público Municipal. Sou professora, sou advogada, mas eu sou mais professora do que advogada. Ensinar é que é a minha paixão. Eu sempre falo que a advocacia é o meu hobby. É o meu hobby e o que eu faço mesmo é ensinar. Eu gosto de ser professora, eu sinto que eu nasci para isso. E a advocacia é a parte prática do que eu ensino, né? Porque aqui a gente, claro, ensina a parte prática, eu vou mostrar para vocês a parte prática da propriedade intelectual, também os outros professores também vão, mas a gente precisa entender teoria para saber o que a gente vai aplicar ali na prática. Então, claro que a gente vai focar em prática, mas a gente também vai ver algumas partes teóricas, históricas, porque aqui é um aprofundamento, né, uma especialização no tema. Então, eu julgo muito necessário vocês saberem como que tudo começou. Eu acho muito errado eu chegar aqui e só despejar um monte de informação prática para vocês, sem vocês entenderem o porquê daquilo, né? Então, nesse primeiro módulo, vocês vão ver que a gente vai bater muito papo aí sobre a teoria, os fundamentos, como surgiu, os órgãos, né? A gente vai ter essa introdução para vocês entenderem o que é propriedade intelectual e aí sim, nos próximos módulos com os outros professores e comigo também, vocês aprenderem a aplicar esse tema no dia a dia de vocês. Beleza, gente? Bom, eu quero falar aqui com vocês nesse primeiro bloco, tá? De 20 minutos, como que vai funcionar aqui as nossas aulas, né? Eu acho que é muito importante que vocês saibam disso antes de seguir. E aí a gente começa efetivamente com o assunto, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o nosso PPC. Para quem não sabe, né, para quem ainda não percebeu até, essa pós-graduação ela tem um formato diferente. Ela tem 384 horas, né, de duração. As outras pós-graduações, elas têm 360. Meu Deus, Isadora, mas isso tem muita diferença? Isso me prejudica? Porque eu fiz outras pós-graduações de 360. Não, gente, não prejudica, tá? O horário, a hora mínima é essa, né? 360. Vocês vão ver em vários editais de concurso, mestrado, exigem, né, pós-graduações com essa quantidade, né, da carga horária. Aqui, essa é diferenciada porque a gente colocou mais. Por quê? Porque a gente quis, né? Isso é melhor ainda para vocês. Em muitos editais pontua até mais, né? Quanto maior a carga horária do curso que você fez. Então, a gente tem aqui um total de 384 horas aulas nessa pós-graduação. Cada unidade de ensino, né? Vamos ter 12 unidades de ensino, como todas as outras, e cada unidade de ensino, ao invés de 10 horas, vocês vão ter 8 horas em vídeo.
E além das 8 horas em vídeo, vocês vão ter mais 24 a título de material. Ou seja, vocês vão ter 32 horas em cada unidade de ensino. E aí, no total, dá 384 horas. Tranquilo, pessoal? Por que, Isadora, de 10 para 8? Porque às vezes, gente, tem temáticas que elas acabam sendo um pouco repetitivas e a gente consegue condensar bem, né, amarrar bem um assunto em 8 horas em cada unidade. Então, isso é para melhorar o desempenho do curso para vocês, tranquilo? E o material, gente, o nosso material, vocês que já têm experiência aqui com a pós, vocês vão ver, o material é excelente, é completo, né? Fora os slides que vocês também vão ter acesso, vocês também têm acesso ao nosso e-book. Beleza? Tá, Isadora? Vamos lá. O que a gente vai aprender aqui nesse curso de propriedade intelectual, nessa pós-graduação de propriedade intelectual? Bom, quem não teve acesso à ementa, né? Vocês vão ter aí acesso à ementa. Se vocês quiserem o PPC, vocês podem pedir. Mas eu trouxe aqui para mostrar, né? Vamos aqui. A primeira unidade de ensino é a unidade de ensino que vocês estão vendo aqui agora, comigo, né, professora Isadora, e a gente vai estudar os fundamentos da propriedade intelectual. Então, a gente vai ver conceitos, a gente vai ver um pouco de parte histórica, que eu particularmente adoro. A gente vai estudar sobre aspectos legais, vamos dar uma pincelada nos tratados internacionais, porque vocês vão ter um módulo específico para falar dos tratados internacionais, tá? A gente vai falar também da aplicação prática da propriedade intelectual. Esse primeiro módulo é realmente para quem não tem assim conhecimento, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar muito pouco sobre a propriedade intelectual, entender o que ela é. Para que ela serve? Por que eu preciso estudar isso? Para aí sim, nos próximos módulos, a gente seguir com as partes específicas, né? Porque a propriedade intelectual é dividida em 3 ramos, vocês vão ver aqui no nosso próximo vídeo, né? Na nossa próxima aula. Bom, seguindo, e a gente também vai falar um pouco de inovação, né? Mas calma aí que já eu entro nessa parte de inovação para vocês entenderem o que é. Seguindo depois, a gente vai ter a nossa segunda unidade, que é a unidade que a gente vai falar de marcas, né? A marca, como registrar, o que é. Aqui, ó, a gente vai falar como que é o procedimento administrativo de registro junto ao INPI. Vocês vão ter essa aula com a maravilhosa professora Thaís Brito, que também é mestre em propriedade intelectual, minha conterrânea. Amo, vocês vão amá-la. Então, aqui é para realmente introduzir conceitos relacionados à marca e ensinar para vocês como que funciona na prática. E aí, dentro desse conceito de marca, a Thaís também vai falar de marcas holográficas, né? Muita coisa assim, atual e moderna, né? Que a nossa era exige conhecimento. Depois a gente vai para patentes e modelo de utilidade, que é um outro ramo aqui da propriedade intelectual. Vocês vão aprender com a professora Giovana, que é mestra em propriedade intelectual e doutoranda em propriedade intelectual. Então aqui, ó, só tem fera, tá? Só tem fera nessa pós-graduação. Então, ó, vocês vão ver o que é patente, né? O que é modelo de utilidade. Por que não se pode registrar uma patente? Porque muita gente fala, vou registrar uma patente, ou quero patentear uma marca. Vocês vão ver que isso não existe, tá? Esse é um conceito errado que a gente acaba, né, falando por conta do dia a dia mesmo. Mas vocês vão aprender aqui como é o jeito certo, né? Como é que funciona a coisa aqui. Seguindo na nossa unidade de ensino número 4, deixa eu ver aqui ainda é a bibliografia. Tá. Unidade de ensino número 4, a gente vai falar sobre desenhos industriais e indicação geográfica, que inclusive, gente, profissional nessa área aqui, ó, é quase inexistente. Porque a gente tem, né, profissionais da propriedade intelectual que ficam muito concentrados nas marcas e nas patentes, né? E pouco se fala sobre desenho industrial e indicação geográfica, que também é muito importante. Tem muita empresa que precisa de de um profissional que entenda sobre. O desenho industrial, vocês vão ver, né? É a proteção legal dos desenhistas industriais. Então, eu vou fazer o desenho de uma máquina, esse desenho está protegido, como é que eu protejo? Né? E indicação geográfica, gente, é algo como, por exemplo, o chocolate... É Copenhague que chama? Não, vamos pro mais fácil, né? Que eu esqueci aqui agora. Vamos pro nosso espumante, que é o champanhe,
mas a gente não pode chamar de Champagne, porque Champagne é uma área, uma região da França que faz esse tipo de espumante e que esse nome é deles, a indicação geográfica deles é Champagne, da região de Champagne. Então, por isso, nenhum outro espumante pode se chamar Champagne. Isso é a indicação geográfica. E vocês vão estudar isso comigo aqui nesse curso também. Aí a gente segue para a nossa unidade de ensino número 5, né, que fala sobre os direitos autorais e conexos. Aqui entra, né, autores de livros, de música, de peças de teatro, de filmes, novelas, enfim, ó, produções fotográficas, arquitetura, desenho de arquitetos, projetos de arquitetos. Como é que a gente protege isso? Olha aí que nicho interessante de se atuar. Né? Aqui vocês vão ter aula com a professora Juliana. A nossa unidade de ensino número 6 vai ser com o professor Guilherme, né, especialista em propriedade intelectual. Ele vai falar sobre software e inovação tecnológica, né? Para quem não sabe, os programas de computadores, eles também são protegidos pela propriedade intelectual. E o professor Guilherme vai falar tudo sobre isso aqui com vocês. Gente, é muito interessante essa parte, principalmente para aquelas pessoas, né, que são formadas em TI ou têm um conhecimento muito avançado. Trabalhar com isso é muito legal, porque a gente tem essa carência de profissional também nessa área. E aí, seguindo, a gente tem a nossa unidade de ensino número 7, que fala sobre transferência de tecnologia e contratos. Sabe aqueles contratos blockchain, né? Inovação de pesquisa e desenvolvimento industrial, transferência de tecnologia, tudo aqui vocês vão aprender também com o professor Guilherme. Seguindo, a gente tem a nossa unidade de ensino número 8, que fala sobre segredos empresariais e concorrência desleal, né? Então, aqui, ó, a gente vai falar sobre o artigo 195 da Lei 9.279, né? Vamos falar sobre direito contratual e comercial, sobre sabe o segredo da Coca-Cola? É tipo isso, o segredo da fórmula da Coca-Cola. Isso é um segredo empresarial. E a gente vai falar sobre concorrência desleal e tá dentro de pirataria, né, produtos falsificados. Vocês vão também aprender tudo isso aqui nesse curso. Depois a gente tem aqui, vamos seguir para a nossa unidade de ensino número 9, que vai falar sobre propriedade intelectual na economia criativa. E aqui a gente vai falar sobre moda, sobre criatividade, a gente vai falar muito de políticas públicas, de modelo de negócio, né? Como é que a inovação se sustenta aqui, né, de forma econômica dentro dessas atividades criativas, né? Vocês vão ver, eu acho que esse módulo é um dos módulos mais legais que a gente vai ter aqui na nossa pós-graduação e vai ser com a professora Thais Brito. Depois a gente segue para a nossa unidade de ensino número 10, que é inovação, startups e propriedade intelectual. Então a gente vai focar muito aqui, né? Essas startups, elas são o suprassumo da propriedade intelectual, né? Porque essas startups, elas vêm com inovação, elas vêm com ideias, elas trazem novidades, e essas novidades inventivas, né, elas precisam ser protegidas. Então, vai falar sobre essa valorização desses negócios inovadores, né, que são aí as startups. Então, vai ser muito legal, vai ser com o professor Guilherme. A gente segue para a nossa unidade de ensino número 11, né, que é uma unidade mais teórica, que fala sobre o direito internacional comparado da propriedade intelectual. Então, aqui que vocês vão ver, né, vão estudar sobre os tratados internacionais, a Convenção de Paris, a Convenção de Berna, o Acordo da TRIPS. Vocês vão ver sobre os tratados da OMPI. A gente vai falar um pouco sobre a OMPI aqui nessa aula, mas aprofundar mesmo, vocês vão aprofundar nessa unidade de ensino número 11, com a professora Juliana. A outra unidade de ensino, que é a nossa última, né? A gente vai tratar aqui de propriedade intelectual e temas conexos. Por quê? Porque a sociedade ela evolui muito rápido, né, gente? E às vezes a gente não tem uma normativa que assegure 100% diversas temáticas dessas, né, que vão surgindo. E essa unidade número 12, eu trouxe ela aqui para a gente discutir, ó, biopirataria, patrimônio genético, proteção de dados, IA, economia criativa, transferência de tecnologia. Aqui, como eu coloquei, a proposta dessa unidade é justamente trazer uma reflexão sobre todos os desafios que a gente tem enfrentado aqui, né, na modernidade, na nossa era,
né, sobre ativos intangíveis, vamos falar sobre criptomoedas, sobre as transformações digitais, né? Como é que funciona aí as novas culturas produtivas e culturais. Vamos falar também de conhecimentos tradicionais que são protegidos. Então, assim, vai ser um dos módulos também que vai ser muito interessante, muito bacana aí para vocês abrirem a visão de vocês sobre o tema. Tá, Isadora, e a parte da inovação aqui, como é que funciona? Porque eu não vi nenhum módulo específico para inovação. Porque, gente, inovação, ela é a força que vai manter os negócios competitivos que vão estar dentro da propriedade intelectual, né? Muitas pessoas acham que inovação é invenção, né? De fato, inovar é criar algo novo, é criar uma tecnologia que não existe. Só que inovação ela vai muito além disso. Inovação ela está dentro de um modelo de negócio diferenciado, está dentro de um processo mais ágil, de um processo de como que eu falo? De feitura, não, de elaboração de produtos que é mais ágil, né? Um produto ou um serviço que você vende, que você vai conseguir fazer algo ali que vai aumentar a logística, sabe? E aumentando a logística, você aumenta o preço, que você gera mais emprego, né? Então, inovação é sim criação de algo novo, né? Ou a melhoria de algo existente, mas inovação é principalmente desenvolvimento de novas ideias, de novos produtos, de novos serviços, de novos métodos que vão oferecer valor, que vão oferecer soluções para determinados programas, né? Problemas, perdão. Então, a inovação ela não é só tecnologia, ela não é só produtos novos. Qualquer melhoria, qualquer novidade implementada dentro de uma empresa pode sim ser considerada uma inovação. Né? Então, a mudança na embalagem, na estética de um produto, uma adição de novas funcionalidades e recursos a determinado produto, mudança de peso, mudança de volume do produto, né? Criação de novas coleções, de novas tendências dentro do mercado da moda, né? Pensando numa indústria, é a compra de um maquinário mais moderno que vai aumentar a produtividade, que vai aumentar a qualidade do produto final, né? Sei lá, uma inovação disruptiva, que é aquela que rompe com a ordem natural de um segmento. A gente implementa algo totalmente novo dentro de um produto, um processo, né? Por exemplo, a Netflix. A Netflix desenvolveu um sistema de streaming de filmes e séries. Revolucionou esse segmento, né? Mudou o mercado. Levou locadoras à falência, né? Deu início aí a esse sistema de assinatura de serviço. Isso é inovação. E como que a gente protege isso? Como que a empresa investe nisso? E qual que é o papel da gente, né? Advogados, nós advogados aí, nós profissionais da propriedade intelectual para proteger essas inovações. Tudo isso a gente vai discutir aqui no decorrer dos nossos módulos. Por isso que o nome dessa pós-graduação é Propriedade Intelectual e Inovação. Porque a inovação, ela tá dentro de tudo. E assim, eu tô muito feliz, deixa eu voltar, tô muito feliz, tô muito empolgada. Eu espero que vocês gostem dessa pós-graduação, eu espero que vocês recomendem essa pós-graduação para todo mundo, porque eu quero fazer de tudo para que ela seja uma das melhores que vocês vão fazer. Beleza, gente? Então, ó, um grande beijo para vocês. Estou esperando vocês no próximo vídeo para a gente começar de verdade a falar de propriedade intelectual aqui. Tchau, tchau. Um grande beijo.